Agora que a gente já tem a regra da cadeia, a gente vai poder falar de derivação ao longo de uma curva. Só para lembrar um pouquinho, quando a gente tinha aqui uma função de E em f e tal, a gente nem tinha ainda falado da derivada como transformação linear, né? E a gente foi falar da derivada direcional. Você pegava um vetor v, aqui em E, com esse vetor v, a gente traçava uma curva que na verdade é andar em linha reta. Então, φ de t igual a A mais TV, né? Não só andar em linha reta, mas no instante t igual a zero, passando pelo ponto A, e ao longo do caminho todo com velocidade constante igual a v, né? E aí a gente tinha definido a derivada direcional, que na verdade não é só da direção, mas a derivada direcional de f no ponto A com respeito a esse vetor v, como sendo a derivada da composição no instante t igual a zero, né? Então, isso pode ser visto um pouco assim, olha só. Essa função φ, ela sai dos números reais e vai aqui no domínio da função f. Então, a curva, ela está levando os números reais para dentro aqui da função f, né? E a função f, ela pega essa curva, que na verdade então saiu dos números reais, virou uma curva lá em E e transforma numa curva lá em f. Então, na verdade, assim, as curvas aqui são levadas em curvas do lado de lá, né? Bom, isso que eu estou falando, na verdade, não é muito importante, não, mas quando a gente falou de derivada direcional, a gente cogitou a seguinte possibilidade. Imagina que eu tenha, então, uma curva φ que não é necessariamente uma reta, mas que passa ali no ponto A no instante t igual a zero. Então, φ não é mais uma reta. Esse aqui eu não vou apagar, não. E a gente queria, então, ver como seria, assim, por exemplo, uma coisa, essa notação que eu vou botar aqui, a gente não costuma usar, não. Mas imagina que eu quisesse fazer, assim, a derivada da f ao longo dessa φ, né? A φ não é mais uma reta, mas é uma curva diferenciável passando ali no ponto A, né? Então, φ de zero é igual a A. E, no instante t igual a zero, a φ tem uma determinada velocidade que eu vou continuar chamando de v, né? Então, é uma curva que passa no mesmo ponto no instante t igual a zero com a mesma velocidade. Só que a outra curva, uma era a linha reta e outra era esse cara aí, né? De qualquer forma, a estratégia, essencialmente, de derivada direcional e tal, que a gente fez para calcular isso, era usando aquela coisa de limite, né? Essa derivada aqui, como é uma função, quando você compõe a f com a φ, é uma função que sai dos números reais e vai lá para f, a gente pode falar da derivada, né? Da velocidade aqui, certo? Então, essa velocidade aqui é elevada numa velocidade lá, a ideia é mais ou menos essa, né? De qualquer forma, eu tenho uma função, que é essa daqui, que sai dos números reais e vai lá para f, e a gente conseguia calcular essa derivada com um processo de limite, né? Logo depois, a gente começou a falar da derivada como transformação linear. Então eu queria lembrar isso um pouquinho de novo e mostrar qual que é a relação entre essa velocidade, que é o limite daquele quociente, e a transformação linear, né? Vamos ver isso primeiro. Uma curva
saindo aqui do intervalo aberto dos números reais, indo para um espaço vetorial normado. A gente falava da velocidade dessa curva no instante t igual a zero assim, né? Era esse limite aí, né? E o fato de φ' ser esse limite, quando ele existe, né? Mas o fato de ser esse limite permite, na verdade, que a gente escreva a φ de t assim, como φ0 mais t vezes a velocidade vezes o tempo, que dá o deslocamento, né? Mais um erro, porque a velocidade não é necessariamente constante o tempo inteiro. Então, esse cálculo aqui, ele tem um erro, né? E quando a gente passa esse cara para o lado de cá, aí fica assim, né? φ de t menos φ de zero é igual. E aí você divide tudo por t. Esse aqui desaparece, aqui fica dividido por t. Quando você toma o limite disso daqui, dá φ' de zero. Então esse aqui é igual a esse, o que significa que esse daqui vai para zero quando t vai para zero, né? Era aquela formulação de diferencial com o resto. Mas por que eu escrevi assim? E depois eu rabisquei tudo e estraguei a coisa. Mas essencialmente o que eu queria era que você percebesse que esse carinha aqui é a transformação linear, né? Então, a diferencial, esse φ' é o vetor, né? Mas como transformação linear, no instante t igual a zero, saindo de R e indo para E, isso é essa transformação aqui, ó. Pega um t e leva em t vezes a velocidade. Essa é a transformação linear que a gente fala quando a gente está tratando disso daí como transformação linear, né? A transformação linear, ela tem, se aqui fosse um RP, ela teria uma matriz, né? Quando E é igual a RP, como é que é essa matriz? O número de colunas é a dimensão do domínio, né? E o número de linhas é a dimensão da imagem, né? Que é P. Então ela vai ter P linhas e uma coluna. E o vetor que entra aqui é justamente esse vetor velocidade aí, né? Quando a gente está falando de transformação linear e a representação matricial, desse jeito aqui, o que a gente quer na verdade é pegar os vetores e aplicar na matriz e ver o que eles viram, né? Aqui o vetor que você pode aplicar nessa matriz é um vetor unidimensional, né? Na verdade é só o número t. Mas, de qualquer forma, se você quisesse escrever isso da forma matricial, né? Calcular o dφ0 de t é fazer o produto dessa matriz aí, né? E no final das contas isso daí vai dar t vezes, né? O resultado desse produto aí é t vezes φ' de zero, escrito em pezinho aqui nessa matriz, né? Então a matriz coluna, os vetores são representados desse jeito aqui, com matrizes coluna, né? E a gente pega esse vetor unidimensional, que é só o número t, e multiplica por essa matriz. Aí no fundo a gente só está multiplicando t por φ' de zero, que é a velocidade, né? Eu queria chamar a atenção para isso daí, porque agora, o que a gente vai fazer? Eu vou limpar só esse pedacinho aqui do meio. E aí eu já aproveitei para desenhar logo tudo, mas é o seguinte, a gente tem a curva φ, nesse espaço E, e uma função que sai de um aberto. Esse aberto ele contém toda essa curva aí. Desenho aqui o ômega, é um aberto aqui assim, contém toda essa curva, né? E a função f que sai desse aberto e vai para um outro espaço normado f. Essa função eu queria imaginar ela diferenciável. Essa curva ali, φ, eu também queria imaginar ela diferenciável, no sentido de que ela tem
velocidade bem definida em todos os pontos, né? E a função f, quando a gente pensa nessa curva aqui, ela pode ser vista como uma função que pega essa curva em E e joga para uma curva lá no outro espaço, no espaço f. Né? Então a gente tinha a curva φ aqui, do lado de lá a gente vai ter a curva f composta com φ. Né? E do lado de lá, no instante t igual a zero, do lado de cá, a φ passava pelo ponto A. Do lado de lá, no instante t igual a zero, a φ vai passar no ponto f de A. Né? Aqui no ponto A, nesse instante t igual a zero, ela tinha uma velocidade φ', e do lado de lá, ela tem uma velocidade f composta com φ', né? A derivada dessa curva aí ao longo do tempo no instante t igual a zero. Né? E a pergunta é, será, na verdade, será que eu consigo, conhecendo a diferencial da f, eu consigo relacionar essas duas velocidades, né? E aí, eu vou fazer isso ali no cantinho, vou apagar aquilo, mas eu queria que você lembrasse dessa coisa toda aí, quando a gente tem uma função saindo de R, não uma transformação indo para E, essa coisa da matriz e coisa desse tipo, porque a regra da cadeia, tem gente que gosta de ver mais com matrizes, né? Eu vou apagar isso aqui. Eu queria escrever quem são essas pessoas todas aí que a gente já conhece, né? Bom, eu queria escrever quem é a diferencial de f composta com φ em t igual a zero. Bom, isso sai de R e vai para F. Eu não ia nem escrever porque o espaço ficou pequenininho, né? Eu vou escrever no canto de cá, mas ele pega um t e leva na velocidade vezes t, né? Em t vezes essa velocidade no instante t igual a zero. Então isso é a diferencial dessa curva lá no instante t igual a zero, né? Está relacionado assim a transformação linear com esse vetor velocidade. Né? Quando a gente está falando lá de análise 1, porque essa situação saindo de R e indo para um espaço vetorial é quase análise 1, né? Aquela coisa do limite e tal. Se for em RP, você pode fazer coordenada a coordenada, e coordenada a coordenada é uma função de R em R, né? Então isso aqui é quase análise 1, e aí quando a gente trata como transformação linear, aí sim é o assunto, né, de análise 2. E assim a gente relaciona as duas coisas. Para φ a gente pode fazer igual, né? A φ, a derivada dela no instante zero, sai de R e vai para E, certo? E pega t e leva em t vezes φ' de zero. Agora, pela regra da cadeia, a gente consegue calcular esse carinha aqui assim. Nossa, eu vou escrever aqui embaixo, perdão, vai ficar meio feio. Mas é assim, olha só. A derivada da composta no instante t igual a zero, isso calculado, aqui normalmente a gente põe um vetor, só que eu vou calcular, o vetor é unidimensional, então esse aqui é o vetor, t, né? O número t é um vetor, né? Mas calculado no vetor t, isso é igual a derivada da f calculada em φ de zero, ou seja, no ponto A, composta com a derivada da φ em zero calculada em t. Né? Essa é a regra da cadeia. Essa derivada é igual a essa, composta com essa daqui. Como eu estou calculando em t, aqui também aparece calculado em t. Né? E aí, olha só. Essa aqui, que é a dφ0 calculada em t. Né? É t vezes
essa velocidade. Agora, como essa transformação aqui é linear, esse t ainda sai, né? E aí, isso aqui, eu vou apagar, vou apagar aqui na mão e escrever de novo, mas fica assim, olha só. O t saiu, multiplicando, e aí a derivada da f em φ de zero, calculada, e aqui dentro a gente tinha a velocidade. Certo? Então, calcular a derivada dessa composta passado um tempo t, né? Isso é t vezes esse número aqui. Mas essa derivada, olha só, é justamente t vezes a velocidade, que é o f', né? Então a velocidade é esse carinha aqui, ó. A nossa conclusão é que essa derivada, ou seja, esse vetor verde aqui, ele é justamente a derivada da f calculada nesse cara aí, né? Então, se eu chamar essa velocidade de v, só o que você precisa saber, só o que você precisa fazer para saber qual que é a velocidade do lado de lá é calcular a derivada da f no ponto A, né? Aplicada nesse vetor v aqui, ok? Então a regra da cadeia diz para a gente que a velocidade aqui, para a gente saber quem é essa velocidade, a gente só precisa saber qual é a velocidade aqui e aplicar essa df, né? Então, eu peguei uma curva aqui e joguei para uma curva lá. A pergunta era, qual que é a velocidade que ela vai ter aqui? A velocidade que ela vai ter aqui não depende exatamente da curva, depende só da velocidade que ela estava passando aqui. Então, se você tiver uma outra curva aqui, que no instante t igual a zero passa ali naquele ponto A, e tem a mesma velocidade, a velocidade que essa curva vai ter do lado de lá também vai ser igual, né? A diferencial, ela transporta as velocidades das curvas. Não precisa ser em linha reta, né? Quando a gente estava calculando a derivada direcional, era só em linha reta, né? Agora não precisa mais ser em linha reta. Qualquer que seja a curva φ, se ela tiver essa mesma velocidade aqui, a velocidade do lado de lá vai ser calculada desse jeito aqui, ó. Calcula esse aqui, né? Então, eu ia falar isso, não falei, eu comecei a falar, mas se eu chamar esse vetor aqui, a velocidade de v, a conclusão final, eu vou apagar isso aqui de novo, é que é esse carinha aqui, essa velocidade nada mais é do que a derivada direcional, esse vetor v, de f no ponto A. Certo? Por quê? Porque justamente calcular df no vetor v é calcular a derivada direcional, né? Então, eu podia estar passando em linha reta com essa velocidade, eu posso estar passando em uma outra curva qualquer, se eu estiver passando com a mesma velocidade v, a velocidade do lado de cá vai ser a derivada direcional da f com respeito a esse vetor v. Certo? Essa era a conclusão. Ficou meio bagunçado, né? Mil perdões. Eu acho muito bacana você enxergar, nesse caso, a f como sendo uma função que transporta curvas. Pega uma curva daqui e transporta ela para o lado de lá, né? E se duas curvas aqui tiverem a mesma velocidade, quando elas forem transportadas para o lado de lá, elas vão ter também a mesma velocidade. Certo? Então, eu acho que essa maneira de olhar para a função f, que transporta curvas, é uma maneira interessante de entender a derivada direcional e a derivada como transformação linear também, né? Essa transformação linear, ela me diz assim, olha, se aqui a velocidade era tanto,
do lado de lá é df aplicada nesse tanto, certo? Então, a diferencial da f me diz como é que são as velocidades das curvas do lado de lá quando elas são transportadas daqui para lá, ok? Isso é uma maneira de olhar para a diferencial.